Montar o próprio altar é o sonho de muitos, mas ao mesmo tempo tem se tornado um bicho de sete cabeças. Se você já começou a sua jornada mágica ou está pensando em iniciar e ainda não sabe o que é um altar wicano ou como montar o seu, esse vídeo é para você. Salve, salve guardiões! Sejam muito bem-vindos ao Caminho Púrpura, eu me chamo D'Angelo e no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o que é o altar wicano, como montar o seu, criar e até consagrar. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o seu like, comentário e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Provavelmente a sua maior dificuldade agora é saber onde montar o seu altar, né? Ou o que colocar em cima dele, ou para que lado ele deve ficar virado, ou até mesmo saber como cuidar dele energeticamente e fisicamente. Mas calma, tudo isso vai ser respondido. Só que antes que eu explique como você pode montar o seu, eu tenho que explicar o que o altar é. Altar, do inglês, altar. Do português, altar. Do grego, altum. Do latim, altare. Do ale... Altar significa lugar alto ou lugar elevado, né? E aí faz a gente perceber que o altar ele é o local onde as energias são elevadas e de onde residem as energias que vêm do alto. Entenda bem que os primeiros altares eles foram feitos de blocos de pedras bem rústicos, né? Diferente do que a gente está acostumado, né? Nos grandes altares da arte. E assim, esses povos antigos, né? Do Neolítico, do Paleolítico, eles tinham uma visão de que o sagrado habitava todas as coisas e não precisava diferenciar o que era sagrado do que era mundano. Mas aí, tipo, como o tempo foi passando, essa visão de sagrado foi se perdendo e foi preciso estabelecer marcos, né? Principalmente em locais que o poder da terra, né, o poder telúrico era muito forte para estabelecer esses lugares como sagrado e diferenciar dos lugares comuns, né, para que o culto se mantivesse. E é por essa razão que nós estamos bem habituados a ouvir falar de árvores ancestrais, pedras antigas, rios sagrados, porque nesses lugares a presença dos elementos da natureza eram muito marcantes e era bem enfático você dizer que aquele lugar era um marco para um culto, né, diferentemente da energia dos outros lugares, né, onde parecia tudo tão comum. Então, nesses lugares eram feitas oferendas, os ritos sazonais e todos os outros ritos, né, que eram importantes para aqueles povos. Hoje, o pentáculo, que é um dos instrumentos mais importantes do altar wicano, ele é a representação dessas pedras antigas, né, dessa área sagrada que continha todos os poderes da natureza. Para nós do neopaganismo, o altar, ele representa todas as forças, né, tanto de maneira material, através dos itens que estão, né, na superfície do altar, quanto de maneira espiritual, todas essas forças e energias que a gente trabalha, né, ao longo da nossa roda do ano. E também nas nossas práticas fora da roda, é claro. E dessas energias eu estou me referindo tanto às energias da deusa quanto às energias do deus, né? Então o altar ele passa a ser o nosso ponto de apoio, o nosso ponto de comunhão com essas forças que para nós, wiccanos, são tão sagradas. Coisas rápidas que para você que está montando o altar precisa saber é que é o seguinte, já que em se tratando de Deus e Deus, o lado esquerdo do altar representa a deusa, o poder feminino, as energias passivas. Do lado direito representa o deus, as energias ativas, né, esse poder da masculinidade. Para o deus existe uma vela, que é uma vela branca, para a deusa uma vela preta. E ao centro existe uma terceira vela, que é a vela da arte, né? Esse poder ancestral, o poder que nos conecta com a ancestralidade, essa rede entre wiccanos que nos interliga. Bom, e eu vou falar para vocês que tradicionalmente existem 5 instrumentos que são fundamentais para se montar o altar, né? Que é o pentáculo, o átame, o bastão, o cálice e o caldeirão, que representa os 4 elementos da natureza, mas o poder da quinta essência oculta, estamos falando da divindade, a Deus e o Deus. Existe uma certa dificuldade de se montar o altar no início, justamente pela aquisição desses materiais, que ou são muito caros, ou às vezes são difíceis de achar. É para isso que sempre existe o velho jeitinho, né? No início, eu não tinha um caldeirão, eu usava um pote de barro, eu não tinha incensório, eu sempre fui adepto do faça você mesmo. Então, tipo, às vezes eu não tinha um instrumento, eu ia lá e dava meu jeito de fazer do jeito que eu achava que tinha que ser, e para mim funcionava. O que você tem que entender é que ele tem que funcionar para você. Existe a coerência mágica? Existe. Mas também existem as correspondências e você tem que usar elas a seu favor, né? Até porque existem alguns momentos, né, que a gente não pode ter essa liberdade de expressar aquilo que a gente, né, realmente tem como fé, né, de montar o nosso altar por conta de algum parente, não, nossos familiares que não sabem, ou até mesmo tirar o nosso altar dos olhos dos curiosos. Então é importante que você use essas correspondências justamente para deixar o seu altar camuflado. E vamos às dicas. 3 dicas para você montar o seu altar. Onde faço o meu altar? Dica número 1.
Você pode fazer ele numa escrivaninha, pode fazer numa mesinha, dentro de uma gaveta, dentro do seu guarda-roupa. Você pode fazer ele onde você se sentir mais confortável. Afinal, o altar é seu e você é quem vai trabalhar com as energias em cima dele. Passo número 2: o que colocar no altar? Tem gente que tem estátua da deusa, tem estátua do deus e que gosta muito bem disso. Já outras pessoas não se sentem tão à vontade assim com estátuas. Você deve fazer aquilo que você se sentir à vontade. E claro, existem outras representações, né, para Deus e para o Deus. Por exemplo, a deusa você pode representar com uma lua, pode representar com uma rosa, ou até mesmo uma pedra redonda. Já para o Deus você pode usar a representação de um sol, né, pode colocar uma pedra com que seja pontiaguda, ou até mesmo um cristal, né, por exemplo, a pedra do sol. Já para representar os 4 elementos da natureza, você pode usar para a terra. Pode ser sal, pode ser uma planta ou até mesmo a cor verde, né? Para o elemento ar, você pode usar um sino, uma pena, pode ser um livro. Já para a água, você pode utilizar uma concha, pode utilizar a cor azul ou até mesmo o próprio cálice ou um recipiente com água. Se você for representar o fogo, pode utilizar folhas de louro e até mesmo objetos que sejam triangulares ou uma própria vela, né? E a terceira dica é como energizar o seu altar ou como consagrar. Se você praticar nele todo dia, estabelecer conexão com os deuses antigos, com os elementos da natureza, respeitá-lo, limpar ele constantemente, você vai fazer a reciclagem das energias e esse altar vai se tornar algo cada vez mais sagrado para você porque vai existir conexão, né? O altar, como ponto de apoio, é o seu local de comunhão com aquilo que é sagrado. Então, ele se consagra a partir do momento que você o utiliza constantemente. O altar, ele é o reflexo do nosso espírito. Então, quando você está alegre, quando você está radiante, o seu altar, ele também está todo limpinho, bonito. Todos os objetos fazem muito sentido na sua cabeça, né? Você é o reflexo do seu altar. Se você está bem, ele está bem também. Mas muitas das vezes você não está numa vibração muito boa, não está se sentindo bem, está triste. O altar às vezes vai ficar sujo, vai ficar, os itens não vão conseguir, na sua cabeça você vai olhar para o altar e aqueles objetos não vão fazer muito sentido, a organização não vai fazer mais sentido e você vai precisar dar aquela mudada. E é nesses momentos que você consegue entender que o altar é esse reflexo, porque você olha para ele e aí se enxerga e percebe, algo em mim precisa ser mudado. E aí é o momento do que você simplesmente se toca disso, vai lá, limpa tudo, reorganiza, reenergiza e, consequentemente, você também recicla as suas próprias energias. Essas foram as dicas e agora ficou fácil fazer o próprio altar, não é mesmo? Ah, com certeza, né? Mas lembre-se que ele é apenas um facilitador das nossas práticas mágicas, afinal todo o poder reside dentro de você. O altar ele é importante, mas a ferramenta criada pela Deus e pelo Deus foi você. Então, transborde esse poder que os deuses te deram e mude a realidade a seu favor, de acordo, claro, com a sua vontade dentro do bem comum. Chegamos ao final, obrigado por ter ficado até aqui. E é claro, aproveitando isso, já comenta aí pra mim qual é hoje a sua maior dificuldade em montar o seu altar, que eu vou te responder. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e aproveita, vê outros conteúdos aí do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguém, compartilha. E claro, não esquece de ativar o sino das notificações para que a gente se encontre na semana que vem. Mas até lá, muita luz, sabedoria, saúde e proteção para todos nós. Abençoados sejam. Até breve.